O que faz com meus filhos, Ana? A voz de Lucas Fuentes cortou o silêncio opressivo do berçário como uma lâmina de gelo afiada, fazendo Ana sobressaltar-se com um pequeno grito contido. O coração dela disparou no peito, uma batida frenética e descontrolada que quase a desequilibrou, com os pequenos corpos quentes de Mateu e Sofia aconchegados em seus braços. Ela estava ali no meio daquele cômodo luxuoso e impecavelmente decorado, sentindo-se uma fraude, uma intrusa completa. O cheiro caro de talco e loção de bebê misturava-se ao seu próprio cheiro de cansaço e suor de um dia de trabalho árduo. Os bebês, que ressonavam tranquilamente há poucos segundos, sentiram a onda de tensão que emanava dela e começaram a se agitar, resmungando em protesto. Eles não paravam de chorar, Sr. Fuentes. Eu juro que tentei de tudo. A mamadeira na temperatura certa, a chupeta, balancei os berços por quase 1 hora. Nada parecia funcionar, sua voz saiu trêmula, um fio de som no silêncio pesado. Ela apertou os gêmeos instintivamente, um gesto desesperado para protegê-los da frieza que emanava do próprio pai. Eu comecei a conversar com eles. E eles se acalmaram. Eu juro, não era minha intenção desobedecer. Lucas deu um passo à frente, a dureza em seu rosto agora iluminada pela luz suave do abajur. O seu trabalho, Ana, é seguir as minhas instruções à risca. A babá cuida das crianças. Eu sei, senhor, me desculpe. A babá teve uma emergência familiar, mas ele a cortou com um gesto impaciente. Entregue-me meus filhos. A palavra meus soou como uma marca de propriedade, um carimbo em ferro quente que a excluía. Com o coração pesado e um nó na garganta, ela passou primeiro Sofia, depois Mateu, para os braços dele. O contato foi breve, mas a diferença foi palpável. Nos braços dela, relaxados e entregues. Nos dele, enrijecidos e desconfortáveis. Enquanto Lucas se afastava com os gêmeos sem olhar para trás, o silêncio da mansão pareceu desabar sobre Ana, esmagador e ABS, o luto. Ela levou a mão ao peito, um gesto automático quase inconsciente, buscando o contorno familiar e reconfortante sob o tecido áspero do uniforme. Seus dedos encontraram o metal frio e liso do seu pequeno asterisco por medalhão poro. Era uma peça antiga de prata, sem qualquer valor monetário para o mundo, mas para ela, era o seu bem mais precioso, seu único tesouro. Era a única herança tangível de sua mãe, o único elo com um passado turbulento que ela lutava com todas as forças para manter enterrado sob camadas de silêncio e mentiras necessárias. Ela o apertou com força, sentindo as bordas gastas e familiares contra a pele. Aquela pequena peça de metal guardava o segredo de sua vida, a chave para entender a torrente de emoções avassaladoras que a invadia sempre que estava perto de Mateu e Sofia. Era um segredo perigoso, uma verdade que, se revelada, poderia destruir não apenas sua vida, mas a de todos naquela casa. Mas como ignorar o que seu coração gritava em cada segundo? Como ignorar a forma? Como o cheiro dos bebês lhe parecia tão profundamente familiar, como o toque de suas mãozinhas minúsculas parecia preencher um vazio doloroso que ela carregava há meses? Aquele objeto era um lembrete constante de sua identidade, de sua história e do sacrifício que a levara até ali, aquele emprego improvável. Lucas podia investigá-la, humilhá-la, mas ele nunca encontraria o que ela realmente escondia. Porque a verdade não estava em seu currículo impecavelmente falsificado. Estava gravada naquele metal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê like no vídeo se você gosta desta história. E nos deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos escuta. Todos os dias, a jornada de Ana começava muito antes do sol nascer, em um bairro onde as cores eram vibrantes e o som da vida era constante. Ela enfrentava horas em um transporte público lotado, atravessando a cidade para chegar à mansão dos Fuentes. O contraste era brutal e diário. Deixava para trás um mundo de calor humano e comunidade para entrar em um universo de muros altos, portões de ferro e um silêncio gélido e antinatural. A mansão era como um museu, deslumbrante em sua arquitetura e decoração, mas fria, impessoal e sem vida.
Lucas vivia imerso em seu trabalho, um fantasma em sua própria casa, e os bebês passavam a maior parte do tempo com babás que mudavam com uma frequência alarmante e preocupante. Nenhuma parecia conseguir lidar com a tristeza profunda que emanava daqueles pequenos seres. Eles não choravam de fome ou de dor, choravam um choro de ausência, uma dor de alma que Ana sentia fisicamente como um eco de sua própria perda. Eles só têm olhares tristes, precisam de calor, de colo de verdade, pensou ela, enquanto limpava os vidros imensos da janela da sala, observando o jardim perfeitamente cuidado, mas perpetuamente vazio de brincadeiras e risadas. Ela queria desesperadamente dar a eles o calor que faltava, o amor que era deles por direito, mas sabia que estava pisando em ovos. Lucas a vigiava constantemente, suas intenções eram um mistério para ele, e qualquer passo em falso poderia custar-lhe o emprego, sua única fonte de sustento e sua única chance de ficar perto deles. A situação era uma tortura silenciosa e diária. Estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente longe. A babá pediu demissão de novo, Lucas. É a terceira este mês. A voz de seu assistente Ricardo soou metálica e cansada pelo viva voz do carro de luxo. Lucas massageou as têmporas com força, sentindo a pontada familiar de uma dor de cabeça que se tornara sua companheira constante. Estava preso no trânsito caótico de São Paulo, mas o verdadeiro caos estava dentro dele, uma tempestade de culpa, raiva e impotência. Encontre outra. A melhor que o dinheiro pode comprar. Pague o dobro, o triplo, eu não me importo com dinheiro, Ricardo. Eu só quero que meus filhos parem de chorar aquele choro desolado. Sua voz era baixa, carregada de uma exaustão que ia além do cansaço físico. Já estamos procurando, chefe, mas as melhores agências estão hesitantes. A história com a Valéria se espalhou pelo mercado como fogo. Lucas cerrou os punhos no volante de couro, suas juntas ficando brancas. Valéria. O nome era como veneno em sua língua, um lembrete amargo de sua própria ingenuidade. A mulher que o lhe deu os filhos e depois desapareceu como fumaça, deixando para trás apenas um bilhete frio e uma conta bancária esvaziada. Ela havia destruído sua capacidade de confiar em alguém, especialmente em mulheres. Não mencione esse nome. Nunca mais. Apenas encontre alguém competente. Ponto final, disse, a voz cortante e definitiva. Ele olhou pelo retrovisor para as duas cadeirinhas no banco de trás, para os rostinhos adormecidos de seus filhos. Sentia um amor avassalador por eles, uma força que o movia, mas não sabia como demonstrá-lo. O dinheiro comprava tudo, as melhores roupas, os melhores brinquedos, mas não a paz que ele via nos olhos dos filhos quando por acaso estavam com Ana. E isso o aterrorizava. Por que ela? O que aquela simples funcionária tinha que as outras não tinham? A pergunta ecoava em sua mente, sem resposta. Ana estava terminando de limpar a vasta cozinha de aço inoxidável quando ouviu um resmungo agudo vindo da babá eletrônica deixada sobre o balcão. Seu coração deu um salto doloroso. Ela sabia que não deveria, que era contra as ordens expressas, mas seus pés se moveram por conta própria, como se tivessem vontade própria, guiados por um instinto mais forte que a razão. Subiu as escadas de mármore em silêncio, sem fazer um único ruído, e espiou pela porta entreaberta do berçário. Sofia estava se contorcendo em seu berço, o rostinho vermelho e prestes a explodir em um choro alto. Ana entrou no quarto na ponta dos pés, como uma sombra. SHHH, meu anjo. Calma, meu amor, eu estou aqui com você, sussurrou ela, sua voz um bálsamo suave. Começou a cantarolar uma canção de ninar antiga, uma melodia doce e melancólica que sua mãe cantava para ela quando era criança. Era um segredo de sua família, passado de geração em geração. Imediatamente, como por mágica, a pequena Sofia parou de se contorcer. Seus olhinhos se fixaram nos de Ana, atentos e calmos. O que ela não sabia era que Lucas estava parado no corredor escuro, ouvindo. Ele tinha voltado para cá, mais cedo, uma raridade. A melodia o atingiu de uma forma estranha, vagamente familiar, como um eco de um sonho esquecido. Que canção é essa?
A pergunta dele, ríspida, a fez pular de susto, quase deixando escapar um grito. Senhor Fuentes. Eu não ouvi o senhor chegar, gaguejou, o sangue gelando em suas veias. Eu perguntei que canção é essa, ele insistiu, os olhos semicerrados. É só uma canção de ninar antiga, da minha família, ela respondeu, lutando para manter a voz firme. Eu não posso revelar a origem dessa canção, é meu segredo mais profundo, pensou, desesperada. Volte ao seu trabalho, Ana, ele disse por fim, virando-se abruptamente. Mas a semente da suspeita havia sido plantada em solo fértil. A nova babá chegou pontualmente na manhã seguinte. Era uma mulher mais velha, com um currículo impecável e referências que falavam de famílias da alta sociedade, mas exalava uma distância profissional que era quase uma parede de gelo. Ana a observou interagir com os gêmeos. Ela era eficiente, trocava fraldas com precisão cirúrgica e preparava mamadeiras com a exatidão de um químico, mas faltava calor, faltava alma. Durante o resto do dia, Ana se dedicou às suas tarefas com uma concentração forçada, tentando se manter invisível sob o olhar atento e constante de Lucas. Ele não dizia nada, mas sua presença era uma pressão constante, um peso sobre seus ombros. Ele está me testando esperando que eu cometa um erro, pensou Ana, enquanto esfregava uma mancha inexistente no chão da sala. Ele quer uma desculpa para me mandar embora, porque algo em mim o incomoda. A tensão era palpável, quase física. Os bebês, apesar dos cuidados tecnicamente perfeitos da nova babá, estavam mais irritados do que nunca. Seus choros agudos ecoavam pela mansão silenciosa, pequenos alarmes de angústia que apenas Ana parecia entender a verdadeira origem. Era uma tortura estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe, obrigada a reprimir o instinto primitivo de pegar aquelas crianças no colo, abraçá-las e dizer que tudo ficaria bem, que a mamãe estava ali. No dia seguinte, a atmosfera estava ainda mais carregada de eletricidade. Ana podia ouvir fragmentos das conversas de Lucas ao telefone, palavras soltas como investigação completa, histórico de vida, verificar tudo. Ela sabia, com uma certeza gelada que se instalou em seu estômago, que ele estava falando dela. O medo começou a se instalar, um pavor frio. O que ele descobriria? Seu passado não era criminoso, mas tinha segredos que não poderiam ser expostos à luz fria e cruel do julgamento dele. A situação atingiu o clímax no meio da tarde de forma abrupta e assustadora. A babá, com o rosto pálido e os cabelos em desalinho, foi até o escritório de Lucas, batendo na porta com urgência. Senhor Fuentes, eu não sei mais o que fazer. Eles não param de chorar há horas, e o menino está queimando em febre. Acho que precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Lucas saiu de sua sala com o rosto sombrio, a preocupação vincando sua testa. Ele pegou Mateu no colo e sentiu a testa quente do filho contra sua bochecha. Um pânico cru, que ele habilmente disfarçou com uma camada de irritação, tomou conta dele. Por que não me avisou antes? O que estava esperando? Rosnou para a babá, que se encolheu. Chame o meu motorista. Agora! Enquanto a babá corria para o telefone, atrapalhada, os olhos de Lucas encontraram os de Ana. Ela estava parada no corredor, o rosto pálido de preocupação genuína, as mãos torcendo o pano de limpeza. Por um instante fugaz, ele viu nela não uma funcionária suspe. Eita, mas uma aliada, alguém que compartilhava de seu medo. Você, ele disse, a voz abrupta um comando. Venha conosco. Ana ficou paralisada, o coração batendo na garganta. Eu, senhor. Sim, você. Sofia não pode ficar sozinha aqui, e eu certamente não confio em deixá-la com ela, disse com um aceno de desprezo na direção da babá. Você vem para cuidar dela no carro e no hospital, enquanto eu estiver com Mateu. Não foi um pedido, foi uma ordem inquestionável. Ana apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra, o coração batendo descontroladamente. Ir com ele era perigoso, era se expor ainda mais. Mas a ideia de deixar Sofia sozinha naquele estado de agitação era simplesmente insuportável. Ela não tinha escolha. A viagem até o hospital particular foi silenciosa e carregada de uma tensão quase palpável. Lucas ia na frente com o motorista, segurando Mateu em seus braços de uma forma um pouco desajeitada, mas protetora. Ana ia atrás, com Sofia em seu colo, que, para surpresa de todos,
aninhou-se em seu peito e adormeceu quase instantaneamente, um pequeno suspiro de contentamento escapando de seus lábios. Como ela consegue fazer isso? Que feitiço é esse? Lucas pensou, olhando pelo espelho retrovisor a cena que se desenrolava no banco de trás. A desconfiança que sentia por ela lutava contra uma admiração relutante e confusa. Ele havia passado as últimas 24 horas com seus investigadores vasculhando cada aspecto da vida dela. Seu passado era limpo, quase anônimo demais para ser verdade. Mas havia um período em branco, um buraco inexplicável. Um ano inteiro, logo antes de ela começar a trabalhar em São Paulo, que seus melhores homens não conseguiram preencher. Era um mistério que o consumia. No hospital, eles foram levados para uma sala de espera particular, longe dos olhares curiosos. Enquanto os médicos cuidavam de Mateu, Lucas andava de um lado para o outro, resolvendo problemas multimilionários de sua empresa ao telefone. Mas Ana via a preocupação genuína em seu olhar cada vez que ele olhava para a porta do consultório. Uma enfermeira entrou e sorriu para ela. Que anjinha mais tranquila! Você deve ser a mãe, tem o dom para acalmá-la. O comentário a atingiu como um soco no estômago, roubando-lhe o ar. Não, eu sou a funcionária, respondeu, a voz baixa e embargada. O mal-entendido serviu para reforçar o abismo social e emocional que a separava daquela realidade. Ela não era a mãe. Mas seu coração teimava em discordar com uma força teimosa. Eles são meus. Meus filhos, pensou ela, uma lágrima silenciosa e quente escorrendo por seu rosto. O diagnóstico de Mateu, para alívio de todos, foi uma simples virose infantil. No caminho de volta para a mansão, com o menino já medicado e dormindo tranquilamente, a tensão no carro havia diminuído consideravelmente. O sol se punha, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo. Sofia acordou com fome, e Ana, sem pensar, agindo por puro instinto, preparou e ofereceu-lhe a mamadeira com uma habilidade que vinha do coração. Lucas observou a cena pelo retrovisor, fascinado. A naturalidade dos gestos de Ana, a forma como ela parecia antecipar cada necessidade da criança, o murmúrio suave com que falava com ela. Era uma conexão que ele não entendia, mas que invejava profundamente. Você tem filhos, Ana? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a pergunta que ela mais temia, a que ensaiara a resposta 1000 vezes em sua mente. Não, senhor, ela disse, a voz surpreendentemente firme, uma casca de autocontrole sobre um mar de furor. Pânico. Eu nunca tive filhos. A mentira pesou em sua consciência como uma pedra, mas era uma questão de sobrevivência. Naquela noite, em seu quarto modesto nos fundos da mansão, ela não conseguiu dormir. Levantou-se e foi até a pequena caixa de madeira que guardava debaixo da cama. Lá dentro, envoltos em um pano de seda, estavam uma pulseira de maternidade com o nome Valéria e 2 nomes de bebês. E um documento amassado, um termo de consentimento de um hospital pequeno e distante, assinado sob coação e desespero. Isso é tudo que eu tenho deles. É tudo o que restou, pensou, as lágrimas que segurou no hospital agora fluindo livremente. Ela se lembrava da dor, do medo, da chantagem. Encontrar o anúncio de emprego na mansão Fuentes fora uma coincidência, ou o destino. Ela não sabia, só sabia que não podia ir embora. Ela lutaria por eles. Lucas também não dormia. Em seu escritório suntuoso, a única luz acesa na mansão escura, ele olhava fixamente para o relatório preliminar de seu investigador particular. A foto de Ana, tirada sem que ela soubesse, o encarava de volta. E o buraco. Aquele ano inexplicável, um vácuo em sua biografia. O que você esconde, Ana? Quem é você de verdade? Ele murmurou para a fotografia. A intuição, uma ferramenta que o tornara um empresário de sucesso, lhe dizia que a resposta para sua conexão quase sobrenatural com os gêmeos estava naquele período perdido. Ele pegou o telefone, o gesto decidido. Ricardo, fale com o investigador. Quero que ele cave mais fundo, mande-o para a cidade natal dela. Quero que ele converse com as pessoas, vizinhos, antigos colegas, descubra o que aconteceu naquele ano. Eu quero respostas, e quero para ontem. Ele desligou, sentindo-se como um homem caminhando em um túnel escuro.
A desconfiança o corroía, mas uma parte pequena e teimosa dele queria que Ana fosse exatamente quem parecia ser, uma pessoa boa e carinhosa que amava seus filhos. No dia seguinte, uma surpresa aguardava a todos, uma aparição do passado que ninguém esperava. Valéria estava de volta. Ela apareceu na porta da mansão sem avisar, vestida com roupas de grife caríssimas, um sorriso calculado e ensaiado nos lábios pintados de vermelho. Lucas, querido, eu senti tanto a sua falta, e a falta dos nossos bebês, disse ela, a voz um ronronar sedutor. Lucas recuou instintivamente, o rosto uma máscara de frieza e desprezo. O que você está fazendo aqui, Valéria? O retorno dela mudava tudo. O ar na mansão ficou subitamente mais rarefeito, carregado de mentiras antigas e uma tensão prestes a explodir. Meus filhos, não chorem! A mamãe está aqui agora. Valéria arrulhou, a voz artificialmente doce, pegando Sofia do berço com uma familiaridade forçada e desajeitada. A bebê, no entanto, em vez de se acalmar, começou a chorar ainda mais alto, um choro de estranhamento esticando os racinhos na direção de Ana, que observava a cena da porta, o coração apertado como se estivesse em um torno. Ela deve estar com fome. Onde está a mamadeira dessa criança? Alguém precisa alimentá-la, disse Valéria, a impaciência já quebrando sua fachada de mãe amorosa. Ela entregou a bebê chorosa de volta para os braços de Lucas como se fosse um pacote incômodo. Ana, a mamadeira! Rápido! Ordenou Lucas, a voz tensa. Ana correu para a cozinha, sentindo os olhares de Valéria queimando em suas costas. O instinto maternal de Valéria parecia uma farsa mal ensaiada, uma peça de teatro de péssima qualidade. Quando voltou, a cena no berçário era ainda mais caótica, com os dois bebês chorando em uníssono. Valéria estava sentada em uma poltrona, tranquilamente lixando as unhas, alheia ao sofrimento das crianças. Nossa, eles são sempre tão barulhentos assim. Naquele momento, Ana entendeu com uma clareza cristalina que Valéria não estava ali pelos filhos. Estava ali pelo dinheiro, pelo status, pela vida de luxo que havia perdido. O primeiro ataque de Valéria foi sutil, venenoso. Lucas, querido, você não acha um pouco estranho o jeito que essa funcionária olha para os nossos filhos? É uma fixação, uma obsessão pouco saudável. Ela está apenas fazendo o trabalho dela, Valéria, respondeu Lucas, embora a semente da dúvida tivesse sido plantada novamente. Trabalho? É assustador. Você deveria verificar o passado dela com mais cuidado. Pessoas assim, carentes, podem ser perigosas. O plano de Valéria estava claro como água: desacreditar Ana, pintá-la como uma ameaça, para expulsá-la daquela casa e da vida dos gêmeos para sempre. Nos dias que se seguiram, Valéria se empenhou com uma dedicação maligna em minar a posição de Ana. Ela acidentalmente derramava suco no chão que Ana acabara de limpar, forçando-a a fazer o trabalho 2 vezes. Escondia objetos de valor como brincos e pulseiras e depois os encontrava em lugares óbvios, insinuando com um sorriso falso que a funcionária poderia ser uma ladra. Olha, querido, meu anel de diamantes estava debaixo da almofada do sofá. Que estranho, não é? Ainda bem que o encontrei antes que... Bem, você sabe como são essas coisas. Lucas, embora visivelmente irritado com o drama constante, não podia ignorar completamente as acusações veladas. A desconfiança que já sentia foi alimentada pelo veneno de Valéria. Ele intensificou a vigilância sobre Ana. As câmeras de segurança, antes discretas, agora pareciam segui-la por todos os cômodos. A pressão era imensa, sufocante. Ana se sentia como um animal encurralado, cada movimento seu sendo julgado. O único refúgio, seu único momento de paz, era nos breves períodos em que conseguia ficar sozinha com os bebês, quando Valéria saía para seus compromissos sociais. Nesses momentos preciosos, ela os abraçava, cheirava seus cabelos, cantava sua canção de ninar secreta e sussurrava promessas ao pé do ouvido deles. Eu vou proteger vocês. Custe o que custar, eu prometo, dizia ela, as palavras sendo sua única arma. O amor que sentia por eles era sua única força, o combustível que a mantinha de pé diante da humilhação. Mas ela sabia que o tempo estava se esgotando. Valéria estava preparando um golpe final, algo grande, algo que a destruiria de vez, algo estava prestes a romper.
A oportunidade de Valéria surgiu durante um jantar importante que Lucas ofereceu em casa para um grupo de investidores internacionais. Era uma noite crucial para os negócios dele e a mansão estava impecavelmente arrumada. Valéria estava deslumbrante em um vestido de seda, atuando com perfeição no papel da anfitriã charmosa e da mãe dedicada. Em um determinado momento da noite, ela se aproximou de Ana na cozinha, onde a funcionária ajudava a organizar a louça. Preciso que você leve esta mamadeira para a Sofia. Ela está no quarto com a babá e deve estar com fome, disse com um sorriso que não alcançava os olhos, entregando-lhe uma mamadeira já pronta. Ana achou o pedido estranho, pois sabia que a babá tinha instruções claras para preparar tudo, mas não questionou para evitar conflito. Pegou a mamadeira e subiu as escadas. Ao entrar no quarto, a babá a olhou, surpresa. A senhora Valéria me pediu para trazer. Disse que a Sofia precisava mamar. Estranho, ela acabou de mamar há menos de 1 hora, comentou a babá, mas pegou a mamadeira, dando de ombros. Ana voltou para a cozinha, com um mau pressentimento crescendo em seu peito. Mal sabia ela que a armadilha havia sido montada com uma precisão cruel. A mamadeira continha um sedativo leve, o suficiente para deixar a bebê sonolenta, pálida e indisposta. O plano de Valéria era diabólico e calculado: criar uma emergência médica, culpar Ana pela negligência criminosa e, finalmente, se livrar dela de uma vez por todas. A noite estava longe de terminar, e o pior ainda estava por vir. O silêncio antes da tempestade era ensurdecedor e aterrorizante. Cerca de 1 hora depois, quando o jantar estava quase no fim, um grito agudo e desesperado de Valéria ecoou pela mansão, vindo do andar de cima. Meu Deus! Minha filha não está respirando direito! Socorro! Alguém me ajude! O pânico se instalou instantaneamente. Lucas e seus convidados, de rostos pálidos, correram escada acima, derrubando cadeiras no processo. Encontraram Valéria. Ia no corredor, segurando Sofia, que estava pálida, mole e letárgica em seus braços. O que aconteceu? Gritou Lucas, o pavor tomando conta de sua voz. Foi ela. A funcionária, acusou Valéria, o dedo trêmulo apontando para Ana, que havia subido correndo ao ouvir o grito. Ela deu alguma coisa para minha filha. Eu a vi subindo mais cedo com uma mamadeira suspeita. Ela tentou envenenar a Sofia. A acusação era monstruosa, inacreditável. Todos os olhares chocados e acusadores se voltaram para Ana. Eu não fiz nada. Eu juro pela minha vida, disse ela, a voz embargada pelo desespero, o mundo girando ao seu redor. A senhora Valéria me pediu para trazer a mamadeira. Mentirosa! Por que eu faria uma coisa dessas com a minha própria filha? Você é uma louca, uma invejosa. Você quer roubar os meus filhos de mim, gritou Valéria, as lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Lucas olhou de Valéria, em seu papel de mãe desesperada, para Ana, em seu uniforme simples, o rosto transfigurado pelo choque. Seu rosto era uma tempestade de emoções conflitantes. Ele queria acreditar em Ana, a intuição lhe dizia para fazer isso, mas a evidência circunstancial, a acusação direta, o pânico do momento, tudo conspirava contra ela. A humilhação era pública, total e absolutamente devastadora. Chame uma ambulância e chame a polícia, ordenou Lucas, a voz grave e sem emoção, um som que selou o destino de Ana. O mundo dela desabou em 1 milhão de pedaços. Polícia? Seria presa, acusada de tentativa de assassinato de um bebê? O desespero a dominou, uma onda gelada que a deixou sem ar. Senhor Fuentes, por favor, o senhor tem que acreditar em mim. Eu nunca, jamais faria mal a eles. Eu os amo mais do que a minha própria vida, ela implorou, as palavras se perdendo no caos de pessoas falando ao telefone e Valéria continuando seu show de histeria. Ele caminhou lentamente até Ana, e o olhar que ele lhe deu era o mais frio e impiedoso que ela já vira, um olhar que a julgava e a condenava. Fique aqui. Não saia desta casa até a polícia chegar, disse ele, cada palavra um golpe físico. A humilhação foi completa, seus convidados a olhavam como se fosse um monstro.
Naquele momento, acuada, sozinha e sem esperança, ela sentiu a mão ir instintivamente para o seu peito, para o metal frio e familiar sob sua blusa. Aquele objeto, que antes era um segredo a ser protegido, era agora sua última esperança, sua única arma. Ele continha a prova de quem ela realmente era. E ela percebeu, com uma clareza súbita e cortante, que não tinha mais escolha. Para salvar a si mesma, e para salvar as crianças daquela mulher cruel, ela teria que revelar seu segredo mais profundo, não importando quão devastadoras fossem as consequências para todos. O jogo havia mudado drasticamente. Enquanto esperavam, Ana foi confinada a um pequeno cômodo de serviço, vigiada por um segurança particular da casa. Do lado de fora, podia ouvir os murmúrios dos convidados indo embora, as sirenes da polícia e da ambulância se aproximando, e a voz calculada e chorosa de Valéria contando sua versão mentirosa dos fatos. Eu sempre soube que havia algo de errado com ela, Lucas. Aquele olhar obcecado. Eu avisei você. Eu não posso ser presa. Eu não posso perdê-los de novo. Não posso, pensou Ana, o pânico inicial dando lugar a uma determinação fria como aço. Quando um policial uniformizado, acompanhado por Lucas, abriu a porta, ela se levantou, a postura ereta. Seus olhos não mostravam mais medo, mas uma força calma e inabalável que nem ela sabia que possuía. Antes de me levarem para qualquer lugar, disse ela, a voz surpreendentemente calma e clara. Eu tenho algo a dizer. E mais importante, eu tenho como provar. Lucas a encarou, genuinamente surpreso com a mudança em seu comportamento. A ambulância chegou, e os paramédicos examinaram Sofia. Felizmente, como Ana esperava, o sedativo era fraco, e a bebê já estava se recuperando, apenas sonolenta, mas a ameaça legal e a acusação criminal permaneciam. Espere, disse Lucas aos policiais, que já se preparavam para algemá-la. Ele se voltou para Ana, o rosto uma interrogação. Provar o quê? Provar que eu sou a única pessoa nesta casa, além do Senhor, que jamais machucaria essas crianças. E provar por que eu nunca faria isso. Valéria, que se aproximara, zombou. Que teatro ridículo! Levem essa mulher daqui antes que ela invente mais mentiras. Mas Lucas fez um sinal para que os policiais esperassem. Algo na calma e na certeza de Ana o fez hesitar. Chega de charadas! Do que você está falando, Ana? Lucas exigiu, a paciência se esgotando. Ana olhou diretamente para ele, depois para Valéria, cujo rosto começava a mostrar os primeiros sinais de nervosismo sob a máscara de indignação. Eu estou falando da maternidade de Matel e Sofia, disse Ana, a voz ganhando força e ressonância a cada palavra. Valéria não é a mãe deles. A acusação foi como uma bomba explodindo no silêncio tenso da casa. Houve um silêncio chocado, seguido por uma risada estridente e nervosa de Valéria. Você enlouqueceu de vez, querido, não dê ouvidos a essa louca, eu tenho certidões de nascimento, fotos da minha gravidez, você não tem absolutamente nada. As fotos podem ser falsificadas, Valéria, e os documentos também, retrucou Ana sem se intimidar. Mas há coisas que o seu dinheiro não pode comprar. Uma conexão. Uma canção de ninar que só uma mãe ensinaria a seus filhos. Uma canção que passa de mãe para filha em minha família. O rosto de Lucas se contraiu ao se lembrar da melodia que a ouvira cantar. Você está dizendo que você é a mãe deles. Sim, respondeu Ana, a palavra libertando um peso de seus ombros. Eu sou a mãe biológica de Mateu e Sofia. Valéria explodiu em fúria. Isso é um absurdo, prendam-na. Ela está confessando que quer roubar os meus filhos. É uma criminosa. A cena estava montada. Duas mulheres, uma rica e poderosa, outra humilde e acuada, ambas clamando a maternidade das mesmas crianças. E Lucas, o pai, estava preso no meio, forçado a confrontar uma verdade improvável que poderia despedaçar seu mundo. Você tem como provar essa acusação absurda e gravíssima? Perguntou um dos policiais, cético, mas agora intrigado. Sim, eu tenho, disse Ana com firmeza. Ela olhou diretamente nos olhos de Lucas, seu apelo silencioso e desesperado. Senhor Fuentes, eu peço apenas uma chance de mostrar a verdade. Não faça isso por mim, mas por eles, pelos seus filhos. Seu apelo era tão sincero, tão desprovido de artifícios, que tocou algo dentro dele.
A alegação de Ana era insana, desafiava toda a lógica, mas, e se não fosse? Explicaria tudo, a conexão instantânea, a canção de ninar, o ano em branco em sua vida, seu amor incondicional. Onde estão suas provas? Ele perguntou, a voz rouca. Não estão aqui, estão no meu apartamento. Um documento e algo mais, algo que não pode ser negado. Isso não prova nada. É um truque para escapar, gritou Valéria, o pânico começando a transparecer em sua voz. Não caia nesse jogo sujo, Lucas. Mas a semente da dúvida já estava irremediavelmente plantada na mente de Lucas. Ele olhou para os filhos, que haviam sido trazidos pela babá, com seus olhos grandes e inocentes, alheios ao drama que se desenrolava. Ele lhes devia a verdade, qualquer que fosse ela. Tudo bem, ele decidiu, a voz firme. Nós vamos até o seu apartamento. Todos nós. E é melhor que você tenha algo muito mais convincente do que uma história maluca, Ana. Pelo seu bem. A noite, que começara com um jantar de negócios sofisticado, havia se transformado em uma busca frenética pela verdade, uma jornada da opulência daquela mansão para a simplicidade da periferia, onde um segredo guardado em uma caixa de madeira estava prestes a vir à tona e mudar tudo para sempre. A caravana improvável partiu em meio à noite. 2 carros de polícia com as luzes piscando e o sedã de luxo de Lucas, com uma Valéria furiosa e pálida ao seu lado. Ana foi no carro da polícia, não como prisioneira, mas como a detentora de uma verdade improvável que estava prestes a ser testada. Ao chegarem ao seu prédio simples, na periferia da cidade, vizinhos curiosos espiaram pelas janelas, chocados com a cena. Ana os guiou em silêncio até seu pequeno e modesto apartamento. O contraste com a mansão era gritante e quase violento. Está aqui, disse ela, ajoelhando-se e puxando a pequena caixa de madeira de debaixo de sua cama. Com as mãos trêmulas, mas o olhar firme, ela a abriu. O ar na sala pequena e abarrotada parecia denso de expectativa. Ana primeiro tirou o documento amassado e amarelado pelo tempo. Este é um termo de consentimento do hospital onde eles nasceram. Fui pressionada a assinar, me disseram que não tinha condições de criá-los. Lucas pegou o papel. O nome da mãe no documento era Ana. Isso pode ser falso. Qualquer um pode forjar um papel velho, disse Valéria, a voz esganiçada. Talvez, disse Ana, calma. Mas isso não pode ser falsificado. Ela tirou uma fotografia desbotada. Era uma foto dela, visivelmente mais jovem, com uma outra garota ao seu lado, ambas sorrindo. E o que isso prova? Que você tinha uma amiga? Zombou Valéria. Esta sou eu, e esta é Valéria. Nós somos irmãs. O choque foi elétrico, um raio que silenciou a todos. Lucas olhou de Ana para Valéria, que havia ficado branca como um fantasma. Ela me convenceu a entregar meus bebês para ela, para que pudesse dar um golpe em um homem rico. Você, disse Ana apontando para Lucas. Isso é loucura. Uma mentira deslavada, gaguejou Valéria, o pânico estampado em seu rosto, seus olhos indo de um lado para o outro procurando uma saída. Ela está inventando tudo isso para se salvar. Mas sua negação soava oca, desesperada. Ainda não acredita em mim, Sr. Fuentes? Perguntou Ana, a voz suave mas firme. Então me deixe mostrar a prova final. Algo que só a verdadeira mãe saberia, algo que o dinheiro não pode comprar ou apagar. Ela se virou para a babá, que havia trazido os gêmeos e esperava, assustada, do lado de fora da porta. Posso ver o Mateu, por favor? A babá, hesitante, trouxe o menino sonolento. Ana o pegou no colo com uma ternura infinita e, com delicadeza, levantou a perninha de sua calça de pijama, revelando seu tornozelo. Lá, quase imperceptível para um olhar desatento, havia uma pequena marca de nascença em forma de estrela. Agora olhem o meu tornozelo, disse Ana, levantando a barra de sua própria calça. No mesmo lugar exato, em seu tornozelo estava a mesma marca, idêntica em forma e tamanho. Uma herança genética, um selo de sangue que não podia ser forjado ou contestado. Sofia tem uma igual, no mesmo lugar, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Era a prova irrefutável, a verdade, nua, crua e inegável. O silêncio na sala F, quebrado por um soluço seco de Valéria, o som de sua derrota final.
Lucas olhava da marca no tornozelo do filho para a marca no tornozelo de Ana, seu mundo virando de cabeça para baixo. A funcionária humilde, a mulher que ele desconfiava e investigava era, sem sombra de dúvida, a mãe de seus filhos. A investida de Valéria era uma obra de arte da crueldade psicológica, executada com a precisão de uma cirurgiã que desfruta de cada corte. Ela não precisava de grandes gestos ou acusações diretas, apenas de pequenas sementes de veneno plantadas no momento certo, regadas com a insegurança de Lucas. Naquela noite, ela esperou pacientemente como uma predadora que Ana colocasse os gêmeos para dormir e saísse do berçário, exausta. Minutos depois, com um cuidado meticuloso e quase teatral, ela deslizou para dentro do quarto, desligou a câmera do monitor que ficava sobre o berço de Mateu e deixou a porta do quarto estrategicamente entreaberta. Então, retornou à sala de estar e esperou Lucas subir para o quarto. "Lucas, querido, venha ver isso." "Rápido, por favor." Sua voz cortou o silêncio da casa, carregada de um pânico perfeitamente ensaiado que fez o coração dele disparar. Lucas correu até o berçário, o rosto pálido e tenso de preocupação genuína. "O que foi? Aconteceu alguma coisa com Inês? Fale, Valéria." Ela apenas apontou para o monitor desligado, os olhos arregalados de falsa incredulidade. "Eu vim checar os bebês como sempre faço. E olhe, a câmera do Mateu estava desligada, simplesmente desligada, Lucas. E a porta, assim, entreaberta. E se alguém tivesse entrado? E se..." Ela deixou a frase morrer no ar, permitindo que os medos mais profundos de um pai preenchessem o vazio. "Eu não quero ser injusta, de verdade," continuou ela, baixando a voz para um sussurro conspiratório e venenoso. "Mas a Ana foi a última pessoa aqui dentro. Ela não parece um pouco avoada? Talvez ela tenha se distraído com o celular, quem sabe. Pessoas simples se perdem facilmente em um ambiente com tantas responsabilidades. A segurança dos nossos filhos deveria ser a prioridade máxima, acima de qualquer sentimento de pena que possamos ter por ela." Lucas não disse nada, mas seu olhar se tornou duro e frio. A semente estava plantada e já criava raízes. Ana sentia o cerco se fechando ao seu redor, uma pressão invisível que a sufocava lentamente, roubando o ar de seus pulmões a cada dia que passava naquela casa opressora. Os olhares de Lucas agora eram frios, inquisidores, cada pergunta sobre os bebês soando como uma acusação velada. Os sorrisos de Valéria eram como cortes de navalha, doces e afiados na superfície, mas deixando feridas profundas que sangravam por dentro. A mansão, que antes representava um refúgio doloroso, mas que a mantinha perto de seus filhos, havia se transformado em uma prisão de luxo, onde cada passo seu era vigiado pelas luzes vermelhas e piscantes das câmeras de segurança, como olhos que nunca se fechavam. Naquela noite, em seu quarto minúsculo e impessoal, a solidão e o desespero a atingiram com a força de um maremoto. As lágrimas que ela segurava com tanta força durante o dia finalmente vieram, silenciosas e amargas, escorrendo por seu rosto enquanto ela se encolhia na cama. Em um gesto quase inconsciente, sua mão buscou o consolo familiar sob a blusa. Ela puxou o cordão fino e segurou o velho asterisco porro-medalhão porro de prata, sentindo o peso dele na palma da mão. A superfície fria e gasta era a única coisa real em um mundo de mentiras. Ela o abriu, olhando para a fotografia desbotada de um tempo mais simples, antes da traição e da dor excruciante. "Eles são meus. Não importa o que ela diga ou faça, o sangue que corre nas veias deles é o meu", pensou Ana com uma ferocidade silenciosa que secou suas lágrimas instantaneamente. A passividade não era mais uma opção. A tristeza estava se transformando em raiva, em uma determinação fria e cortante. Ela sabia que precisava encontrar uma prova, algo que pudesse destruir a teia de mentiras de Valéria. Lembrou-se das conversas telefônicas secretas, dos sussurros em espanhol. Havia algo ali, precisava de uma arma para lutar. Valéria, sentindo que o controle sobre Lucas ainda não era absoluto, decidiu que precisava de uma humilhação pública, um golpe final e devastador para destruir qualquer resquício de credibilidade que Ana pudesse ter aos olhos dele e do mundo. Ela organizou um piquenique no Parque Ibirapuera, um cenário perfeito para seu teatro. "Querido, os bebês precisam de ar fresco."
Será um dia perfeito em família, disse ela com um sorriso radiante, garantindo que Ana fosse junto para ajudar com as coisas, uma forma sutil de reforçar seu status de serviçal. A tarde foi um espetáculo de tensão contida. Enquanto Valéria posava para fotos, segurando os bebês de forma desajeitada e claramente desconfortável, Ana observava de longe, o coração apertado em um nó de impotência. Inevitavelmente, Mateu começou a chorar, um choro agudo e persistente de desconforto. Valéria tentou acalmá-lo, balançando-o de forma brusca, mas seus esforços apenas pioraram a situação. Frustrada e com o rosto vermelho, ela o entregou a Lucas. Incapaz de se conter, Ana se aproximou timidamente, a voz baixa. Com licença, senhor. Talvez ele esteja apenas com C. Alô. Esta manta é muito grossa para este sol. Valéria virou-se para ela, o rosto uma máscara de fúria teatral. Como você ousa? Disse ela, a voz alta o suficiente para que várias famílias ao redor parassem para olhar. Você está insinuando que eu não sei cuidar do meu próprio filho? Quem você pensa que é? Você é apenas a empregada, uma ninguém. Ana recuou como se tivesse sido atingida, o rosto queimando de vergonha. Eu só queria ajudar. Lucas, visivelmente incomodado com a cena pública, tomou a decisão mais fácil. Ele se virou para Ana, o olhar duro e impaciente. Ana, já basta. Volte para o carro e nos espere lá. Não se meta onde não é chamada. A ordem foi um tapa na cara, uma demissão pública de seu papel, de sua intuição, de sua própria maternidade. Algo dentro dela se partiu naquele momento, e algo muito mais forte começou a se formar nas ruínas. O mais forte está por vir. Fique até o final. O Fórum da Família era uma catedral de concreto e silêncio, um lugar onde as vidas eram dissecadas sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes e o olhar impassível da justiça. O ar era pesado, denso com o cheiro de papel velho e de esperanças desfeitas, um ambiente estéril que prometia clareza, mas frequentemente entregava apenas mais dor. Ana estava sentada em uma cadeira de madeira desconfortável, as mãos suando frio em seu colo, sentindo-se pequena e insignificante diante da grandiosidade intimidadora do local. Do outro lado da sala, Valéria parecia perfeitamente à vontade, vestida com um terninho de grife impecável, sussurrando no ouvido de seu advogado, um homem de cabelos grisalhos e um sorriso que não alcançava seus olhos de predador. Lucas estava sentado um pouco atrás, entre os dois mundos, o rosto, uma máscara impenetrável de conflito, seus olhos indo de Ana para Valéria, e depois para o juiz, um homem de meia idade com uma expressão de cansaço perpétuo. Ana sentiu os olhares de todos sobre ela, julgando-a, condenando-a, antes mesmo que uma única palavra fosse dita. Eu preciso ser forte. Pelos meus filhos, eu preciso ser forte. Pensou ela, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas, um tambor de guerra anunciando a batalha de sua vida. A batalha pela verdade, pela sua honra e pelo direito de ser mãe. Ela sabia que as probabilidades estavam contra ela. Ela era a funcionária humilde, a acusada, enquanto Valéria era a vítima rica e glamourosa. Naquele tribunal, a verdade parecia ter um preço, e ela não tinha como pagar. Meritíssimo. O caso que trazemos hoje é de uma simplicidade trágica. Começou o advogado de Valéria, a voz grave e ressonante preenchendo cada canto da sala de audiências, cada sílaba calculada para pintar um quadro de vilania e vitimização. Temos de um lado uma mãe devotada, a senhora Valéria Fuentes, que foi cruelmente separada de seus filhos por problemas de saúde e agora, ao tentar reconstruir sua família, encontra-se sob o ataque de uma funcionária desequilibrada e perigosamente obcecada. Ele fez uma pausa dramática, deixando as palavras venenosas pairarem no ar, contaminando a percepção de todos. E do outro lado temos a senhora Ana, uma mulher com um passado nebuloso, um ano inteiro de sua vida completamente inexplicável, que se infiltrou nesta família com intenções que só podemos especular. Intenções que culminaram em uma tentativa de sedar uma criança indefesa para forjar um laço doentio. Ele se virou e apontou um dedo acusador para Ana, o gesto cortando o ar como uma faca. Ela alega ser a mãe biológica, uma alegação fantasiosa, sem uma única prova material, nascida do desespero de quem foi pego em flagrante cometendo um crime.
Cada palavra era um golpe, uma pá de terra jogada sobre a cova que ele estava cavando para ela. Ana sentia as lágrimas queimando em seus olhos, mas as segurou com uma força que não sabia que possuía. Ela olhou para Lucas, esperando ver um lampejo de dúvida, um sinal de que ele não acreditava naquela farsa grotesca. Mas o rosto dele permaneceu fechado, uma fortaleza de indecisão, e essa ausência de apoio doeu mais do que qualquer acusação. Valéria foi chamada para depor, e sua performance foi digna de um prêmio. Ela caminhou até o banco das testemunhas, com a graça ensaiada de uma atriz em seu papel mais importante, a personificação da maternidade ferida. Suas lágrimas eram perfeitamente cronometradas, sua voz embargada na medida certa para evocar simpatia e piedade. Eu só queria voltar para os meus bebês, disse ela, enxugando uma lágrima com um lenço de seda que parecia mais um adereço de palco do que um item de consolo. Eu cometi erros, eu admito. Eu estava passando por um momento difícil, uma depressão pós-parto terrível, mas meu amor pelos meus filhos nunca vacilou. Ela lançou um olhar suplicante para Lucas, um apelo silencioso que era pura manipulação. Quando eu finalmente me recuperei e voltei, encontrei essa mulher. Ana, agindo como se os filhos fossem dela. O jeito que ela olhava para eles era possessivo, assustador. Eu tentei avisar o Lucas, mas ele tem um bom coração, ele não queria ver maldade nela. Ela então descreveu a noite do incidente, transformando a armadilha que ela mesma montou em um ato de negligência criminosa de Ana. Eu a vi com aquela mamadeira. Meu instinto de mãe me disse que algo estava errado, e quando eu encontrei minha pequena Sofia, tão pálida, tão quietinha, eu pensei que a tinha perdido para sempre. A sala estava em silêncio, todos os OLH, os fixos nela, a mãe sofredora. Eu não sei o que ela colocou naquela mamadeira. Eu só sei que ela machucou a minha filha. E agora, ela inventa essa história absurda de que é a mãe deles, para se safar, para me destruir. É tudo por dinheiro, é sempre por dinheiro. A falsa resolução parecia iminente, uma névoa densa que sufocava as poucas esperanças de Ana. O juiz olhava para Valéria com uma expressão de compaixão e para Ana com uma dureza crescente, como se o veredito já estivesse formado em sua mente. O advogado de Valéria sorria, um sorriso de vitória antecipada. O que eu estou fazendo aqui? Como posso lutar contra tanto poder, contra tanto dinheiro? Ana pensou, o desespero começando a corroer sua determinação, um ácido lento e doloroso. Chegou a vez do advogado de defesa de Ana, um defensor público jovem e visivelmente sobrecarregado, fazer o contra-interrogatório. Ele tentou, mas cada pergunta que fazia era habilmente desviada por Valéria com mais lágrimas e mais apelos emocionais que transformavam o questionamento em uma perseguição. Senhora Fuentes, a senhora pode nos dizer por que abandonou seus filhos por 6 meses sem dar uma única notícia? Eu já disse, eu estava doente, deprimida. Vocês homens nunca entendem o que uma mulher SS depois de dar à luz. É uma crueldade me fazer reviver esse trauma. Ela se virou para o juiz. Meritíssimo, isso é uma tortura. O juiz advertiu o jovem advogado para ser mais sensível, minando sua autoridade. A cada resposta, a teia de Valéria se fortalecia, e a verdade de Ana parecia cada vez mais distante, um sonho impossível. A humilhação era lenta, metódica e terrivelmente pública. Ana sentia os olhares de pena e desprezo sobre ela, uma onda de julgamento que a ameaçava afogar. A queda parecia inevitável e brutal. O golpe final, o que verdadeiramente a quebrou, veio de forma inesperada. O advogado de Ana, em uma última tentativa, questionou Valéria sobre sua família. Senhora Fuentes, a senhora tem uma irmã chamada Ana? Valéria olhou para ele com um desprezo gelado, como se a pergunta fosse um insulto. Eu não sei de quem o senhor está falando, eu sou filha única. Esta mulher, disse ela, apontando para Ana com um desdém que cortava fundo, está claramente delirando. Talvez ela precise de ajuda psiquiátrica, não de um tribunal. Nesse exato momento, Lucas, que até então permanecera em silêncio, fez um gesto brusco com a mão, um sinal de impaciência e descrédito, como se dissesse, chega dessa palhaçada. O gesto foi pequeno, quase imperceptível para a maioria, mas para Ana foi como um soco no estômago.
A humilhação pública, vinda do homem que era o pai de seus filhos, o homem que ela, em algum canto secreto de seu coração, esperava que visse a verdade, foi a gota de água. Aquilo a quebrou por de água dentro. E das ruínas daquela humilhação, algo novo nasceu. Uma fúria fria, uma clareza cortante. O medo se foi, evaporou, substituído por uma determinação inabalável. Ela não ia mais ser a vítima. Ela não ia mais permitir que as mentiras de sua irmã a definissem. Ela se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de mármore, o som ecoando como um trovão no silêncio do tribunal. Todos os olhos se voltaram para ela, surpresos com a súbita explosão de coragem. Chega, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos na sala se calarem. Chega de mentiras. Sente-se, senhora, ordenou o juiz, a voz severa, mas com um toque de curiosidade. Você falará quando for a sua vez. Mas Ana não se sentou. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos não mais mostrando medo ou súplica, mas um fogo desafiador que ele não esperava. Com todo respeito, meritíssimo, a minha vez é agora. Antes que mais uma mentira seja dita nesta sala, antes que a vida dos meus filhos seja decidida com base em um teatro de crueldade e ganância. O advogado de Valéria se levantou para protestar, a indignação estampada em seu rosto, mas o juiz, intrigado pela mudança súbita no comportamento de Ana, fez um sinal para que ele se calasse. Prossiga, disse o juiz, a voz agora mais contida, mas seja breve e objetiva. Esta corte não tem tempo para roubos emocionais. Ana respirou fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões e fortalecer sua resolução. Eu não tenho dinheiro, não tenho poder, tudo o que eu tenho é a verdade. Uma verdade que eu guardei por muito tempo, por medo. Medo de pessoas como ela, disse, olhando diretamente para Valéria, que a encarava com ódio puro, a máscara de vítima finalmente caindo. Ela diz que não me conhece. Ela diz que é filha única, isso é a primeira de muitas mentiras que ela contou hoje. Ana se virou para Lucas, e pela primeira vez, ela não se dirigiu a ele como o Sr. Fuentes. Ela se dirigiu a ele como um igual. Lucas, você passou meses me investigando. Você vasculhou cada canto da minha vida, mas você não encontrou a verdade porque estava procurando no lugar errado. A verdade não está em papéis ou em contas bancárias. A verdade está no sangue, está na memória, está aqui. Com um gesto lento e deliberado, que atraiu a atenção de toda a sala, Ana levou a mão ao pescoço e puxou por debaixo da gola de sua blusa simples um cordão de prata escurecido pelo tempo. Na ponta dele repousava o seu velho asterisco por medalhão poro. A peça de metal, opaca e sem brilho, pareceu capturar toda a luz da sala, tornando-se o centro do universo naquele momento. Isto, disse ela, a voz firme, foi da minha mãe. E da mãe dela antes dela. É a única coisa de valor que eu possuo. E guarda a única prova que importa. Valéria soltou uma risada nervosa, uma tentativa fraca de manter o controle. Um pedaço de lixo, velho? É essa a sua grande prova? Patético. Mas Lucas não estava rindo. Ele se lembrava, da primeira vez que a vira, o gesto instintivo dela de tocar aquele objeto, como se buscasse força nele. Algo clicou em sua mente, uma peça do quebra-cabeça que ele havia ignorado. Ele se inclinou para a frente em sua cadeira, os olhos fixos na peça de metal na mão de Ana. Dentro dele, continuou Ana, a voz ganhando força a cada palavra, está a prova de quem eu sou. E de quem ela é. Com os dedos tremendo levemente, não de medo, mas de uma emoção avassaladora, ela abriu a pequena peça de metal com um clique audível no silêncio da sala. O que ela revelou não era apenas uma fotografia desbotada, mas um segredo que estava prestes a explodir e destruir o mundo de mentiras cuidadosamente construído por Valéria. A virada do jogo havia começado. Dentro do objeto havia duas coisas. A primeira era uma fotografia minúscula, dobrada com cuidado, amarelada pelo tempo. Ana a desdobrou com uma delicadeza reverente e a entregou ao seu defensor público, que por sua vez a entregou ao juiz com uma expressão de surpresa.
Essa foto foi tirada há 10 anos. A menina da esquerda sou eu. A da direita é Valéria, minha irmã mais velha. O juiz examinou a foto, depois olhou de Ana para Valéria, cujos rostos, apesar das diferenças impostas pela vida e pelas cirurgias plásticas, ainda carregavam uma semelhança inegável na estrutura óssea, nos olhos. Um murmúrio percorreu a sala de audiências. Valéria estava lívida, o rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. É uma montagem, uma falsificação grosseira. Ela fará qualquer coisa para se safar. Não é uma falsificação, Valéria. E você sabe disso, disse Ana. Calma, sua serenidade contrastando com o desespero crescente da irmã. Você me convenceu a fazer isso. Você me disse que ele era um bom homem, que daria aos meus bebês a vida que eu nunca poderia dar. Você disse que era temporário, que era só até eu me reerguer. Mas você mentiu. Você os roubou de mim e depois me chantageou para que eu sumisse. A história, tão crua e dolorosa, caiu sobre a sala como uma pedra, quebrando o feitiço da performance de Valéria. Eu não tenho como provar a chantagem. A palavra dela, com seus advogados caros, vale mais que a minha. Mas eu tenho outras provas. Provas que ela não pode negar. Chega de drama, onde estão essas supostas provas? Perguntou o advogado de Valéria, tentando retomar o controle da narrativa que se esvaía por entre seus dedos. A primeira está aqui, disse Ana, tirando outro papel dobrado de dentro do objeto que ainda segurava. Este é o termo de consentimento de um hospital pequeno no interior. O hospital onde os gêmeos nasceram. Fui forçada a assinar sob coação, acreditando que estava entregando a guarda temporária para minha irmã. O nome da mãe que consta neste documento é o meu, Ana da Silva, e a assinatura é minha. O documento foi passado para o juiz, que o analisou com atenção crescente. Isso ainda não prova nada definitivo. Documentos podem ser forjados, disse ele, a voz ainda cética, mas com um traço de dúvida. Eu sei, concordou Ana sem se abalar. É por isso que a minha próxima prova não é um pedaço de papel, é uma memória, uma canção. Ela se virou para Lucas, o olhar fixo no dele. Você se lembra da noite em que me encontrou ele, o berçário? Quando me perguntou que canção eu estava cantando para acalmar a Sofia, eu disse que era uma canção de niná da minha família. É uma canção que a minha mãe cantava para mim e para Valéria quando éramos crianças. Uma canção que só nós três conhecemos. Uma canção que eu cantei para os meus filhos no único mês que tive com eles, antes de serem tirados de mim. A memória atingiu Lucas como um raio, a melodia esquecida ecoando em sua mente, a familiaridade, a calma inexplicável que ela trouxe aos bebês naquela noite. Fazia sentido. Tudo começava a fazer um sentido terrível e doloroso. Isso é tudo muito comovente, mas não é uma prova legal, senhora Silva, interrompeu o juiz, embora sua expressão já tivesse suavizado consideravelmente, a máscara de indiferença se quebrando. Você tem algo mais? Algo concreto, irrefutável? Sim, meritíssimo, eu tenho, disse Ana, a voz agora ressoando com uma certeza absoluta que silenciou qualquer protesto. Eu tenho a prova final. A prova que está gravada na pele, passada de geração em geração. Um segredo que só uma mãe que carregou seus filhos no ventre, que os banhou, que beijou cada centímetro de seus corpos, poderia saber. Ela respirou fundo, preparando-se para o golpe de misericórdia, o cheque-mate. Valéria, minha querida irmã, diga ao juiz e a esta corte qual dos gêmeos tem uma pequena marca de nascença, quase imperceptível, em formato de estrela, no tornozelo esquerdo. Valéria empalideceu. Seus olhos correram pela sala, procurando uma saída, uma mentira, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Mas não havia nenhuma. Ela não sabia. Como poderia saber? Ela nunca havia realmente olhado para eles com o amor e a atenção de uma mãe. É um menino. Mateu! Ela arriscou, a voz um fio trêmulo de desespero. Ana balançou a cabeça lentamente. Errado. É a Sofia. Um suspiro coletivo encheu o tribunal. A mentira de Valéria, tão elaborada, estava desmoronando sob o peso de um simples e íntimo detalhe. Mas não é só isso, continuou Ana. Ela se abaixou e, para o choque de todos, levantou a barra de sua própria calça, revelando seu tornozelo esquerdo.
E lá, no mesmo lugar, estava a mesma marca de nascença em formato de estrela. Idêntica. É uma marca da nossa família. Minha mãe tinha. E eu tenho. E meus filhos também. Mateu tem uma igual, no mesmo lugar. A verdade finalmente estava ali. Nua, crua, inegável. Gravada na pele, passada de geração em geração, um selo de sangue que nenhuma mentira poderia apagar. O silêncio na sala era absoluto, ensurdecedor. Valéria desabou em sua cadeira, um soluço seco escapando de seus lábios, o som de uma vida de mentira se despedaçando em um instante. O advogado dela ficou sem palavras, os papéis em sua mão parecendo inúteis e ridículos. O juiz olhava de Ana para Valéria e depois para Lucas, o rosto uma mistura de choque e compreensão. A balança da justiça, que antes pendia tão perigosamente contra Ana, agora se inclinava decisivamente a seu favor com um peso esmagador. Lucas se levantou lentamente como um homem saindo de um longo transe. Ele caminhou até Ana, os olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Vergonha, arrependimento, admiração. Ele olhou para a marca em seu tornozelo e depois para o rosto dela, finalmente vendo-a de verdade. Não a funcionária, não a suspeita. Mas a mãe era a mãe de seus filhos. É verdade, ele sussurrou, a voz rouca, não como uma pergunta, mas como uma constatação que abalava seu mundo até os alicerces. É tudo verdade. A farsa havia acabado. O som do martelo do juiz batendo na madeira ecoou pela sala como um tiro, quebrando o silêncio tenso. Esta corte entrará em recesso. Eu ordeno um teste de DNA de emergência para todas as partes envolvidas, mas com base nas evidências apresentadas, a situação mudou drasticamente. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Como eu pude ser tão cego, Lucas pensou, a pergunta ecoando no vazio de sua arrogância desfeita, cada palavra um chicote de autoacusação. Ele olhou para Valéria, que agora era apenas uma mulher pequena e patética, chorando silenciosamente, despojada de seu poder e de suas mentiras. Ele não sentia raiva, apenas um vazio imenso e uma vergonha profunda que queimava em seu peito. Ele havia sido enganado, manipulado, transformado em um peão no jogo cruel dela. Mas, pior do que isso, ele havia sido cruel. Ele havia humilhado e julgado a única pessoa que amava seus filhos de forma pura e incondicional, a mulher que arriscou tudo pela verdade. Ele se virou para Ana, que permanecia de pé, digna e forte apesar de tudo, uma torre de resiliência em meio à tempestade. As palavras pareciam inadequadas, insignificantes diante da magnitude de seu erro. Ana. Ele começou, mas a voz falhou, sufocada pela emoção. O que ele poderia dizer? Me desculpe, parecia um insulto. Ele não merecia o perdão dela. Ele só esperava, com todas as suas forças, que um dia pudesse de alguma forma consertar o que havia quebrado. O caminho à frente seria longo e difícil, uma jornada de reconstrução sobre as ruínas de uma mentira devastadora. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia finalmente libertado a todos. A queda de Valéria foi tão rápida quanto sua ascensão fora calculada. Diante da ameaça iminente de acusações criminais por fraude, falsidade ideológica e perjúrio, ela confessou tudo em uma declaração formal, trocando sua liberdade pela promessa de desaparecer para sempre. A história se tornou um escândalo midiático, a saga da irmã má e da mãe heroína, estampada em todos os portais de notícias. Mas Ana se manteve longe dos holofotes, protegida por Lucas, que agora dedicava toda a sua energia e recursos para reparar o dano que causara. Ele, Mojo, moveu céus e terras para anular legalmente o termo de consentimento que Ana fora forçada a assinar, garantindo que sua maternidade fosse reconhecida em todos os documentos oficiais, apagando a mentira da história de seus filhos. A transição não foi fácil. Havia sessões de terapia, conversas difíceis e muitas lágrimas. Lucas teve que aprender a confiar novamente, a abrir seu coração que ele mesmo havia fechado a 7 chaves. Ana teve que aprender a perdoar não apenas a ele, mas a si mesma, por ter acreditado que não era boa o suficiente para seus próprios filhos.
Juntos, eles começaram a construir algo novo, uma família pouco convencional, nascida da dor e da decepção, mas cimentada pela verdade e por um amor incondicional pelos gêmeos. A mansão fria e silenciosa começou a se encher de risadas e de calor humano, transformando-se finalmente em um lar. "Ela não vai mais nos machucar, não é, mamãe?" perguntou a pequena Sofia, aninhada no colo de Ana, enquanto olhavam as luzes da cidade pela janela panorâmica da sala, uma pergunta carregada com o peso de uma confusão que nenhuma criança deveria sentir. "Não, meu amor. Nunca mais", respondeu Ana beijando o topo de sua cabeça, a promessa soando como um voto sagrado. "Eu estou aqui agora, e eu nunca mais vou deixar vocês." A palavra mamãe ainda soava como música para seus ouvidos, uma melodia doce que curava todas as feridas. Mateu, que estava no tapete brincando com Lucas, correu até elas e abraçou as pernas de Ana com uma força surpreendente. "Você é a melhor mamãe do mundo", disse ele com a simplicidade inocente de uma criança que finalmente encontrou seu porto seguro. Lucas observava a cena, o coração transbordando de uma emoção que ele mal conseguia conter. Ele havia passado tanto tempo procurando pela felicidade em contratos milionários e aquisições de empresas, quando a verdadeira riqueza estava ali, naquela sala, no amor de sua família. Ele se aproximou e envolveu os três em um abraço apertado, sentindo o calor e a completude que nunca soube que lhe faltavam. Não era mais o chefe e a funcionária, era uma família. A jornada havia sido tortuosa, mas os levara exatamente para onde precisavam estar. Juntos eles eram mais fortes. Juntos eles eram completos. O futuro era uma página em branco, pronta para ser escrita com novas memórias, novas alegrias e um amor que havia provado ser mais forte que qualquer mentira. O juiz bateu o martelo, o som final e decisivo que encerrou o capítulo mais doloroso da vida de Ana. Com base nos resultados irrefutáveis do teste de DNA e no testemunho apresentado, esta corte declara a senhora Ana da Silva como a única e verdadeira mãe biológica dos menores Mateu e Sofia. A guarda total e irrestrita é concedida a ela, com efeito imediato. Um suspiro de alívio percorreu o corpo de Ana, liberando meses de tensão e angústia acumulada. Ela olhou para Lucas, que a sentiu com um sorriso triste, mas genuíno, de aceitação e respeito. Do lado de fora do fórum, cercados por um enxame de repórteres que Lucas rapidamente dispensou, ele fez uma declaração pública. "Eu fui enganado, assim como todos. Mas o erro mais grave foi meu, por não ter confiado na verdade que estava diante dos meus olhos. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para reparar o dano causado a Ana e, acima de tudo, aos meus filhos." Suas palavras foram sinceras. O primeiro passo, em uma longa jornada de redenção. Ele ofereceu a Ana uma pensão generosa e uma casa própria, tentando consertar com dinheiro o que havia quebrado com desconfiança, mas ela recusou. "Eu não quero seu dinheiro, Lucas. Eu só quero meus filhos, e quero que eles tenham um pai. Nós vamos descobrir um jeito de fazer isso funcionar. Juntos." A palavra juntos selou um novo pacto entre eles. "Eu não consigo acreditar que você está fazendo isso", disse Ana, meses depois, olhando para a placa recém-inaugurada na frente de um prédio moderno no centro da cidade. Fundação Laço de Mãe, lia-se em letras douradas brilhando sob o sol. Lucas estava ao seu lado, segurando a mão de Mateu enquanto Ana segurava Sofia. "Eu precisava transformar meu erro em algo bom, em algo que pudesse durar", disse ele, a voz cheia de uma humildade recém-descoberta. "Esta fundação vai ajudar mães em situações vulneráveis, oferecendo apoio jurídico e psicológico gratuito para que elas não percam seus filhos por falta de recursos. Para que nenhuma outra mulher passe pelo que você passou por minha causa." Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, desta vez de pura gratidão e admiração. "Você não precisava fazer isso, Lucas." "Sim, eu precisava", respondeu ele, olhando para ela com uma sinceridade que tocava sua alma. "É o mínimo que eu poderia fazer. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Ana, você me salvou de mim mesmo." A fundação se tornou um sucesso, um farol de esperança para centenas de famílias. E para Lucas e Ana, tornou-se o símbolo de sua jornada, a prova de que mesmo dos erros mais profundos e dolorosos pode nascer algo belo e transformador.
um legado de esperança construído sobre as cinzas da dor. 10 anos depois, o Parque Ibirapuera estava banhado pela luz dourada de um fim de tarde. Mateu e Sofia, agora jovens de 16 anos, brilhantes e cheios de vida, corriam na grama rindo, enquanto Lucas e Ana os observavam de um banco, uma cena de normalidade feliz que fora conquistada com muita luta. Feliz Dia das Mães, disseram os gêmeos em uníssono, entregando a ela um buquê de flores silvestres e um abraço apertado. A fundação que eles criaram, Laço de Mãe, já havia ajudado mais de 500 mães a reencontrarem seus filhos, transformando a dor de Ana em uma força para o bem. Eles não eram um casal tradicional, mas haviam se tornado a melhor equipe, os melhores amigos, criando seus filhos com um amor que superava qualquer convenção. Obrigada, sussurrou Ana, não apenas para os filhos, mas para o universo. A jornada havia sido longa, mas cada passo, cada lágrima, valera a pena. A verdade, como uma semente teimosa, havia encontrado seu caminho através do concreto da mentira e do poder, florescendo em um jardim de amor, redenção e esperança. E naquele momento, cercada por sua família, Ana sabia que era a mulher mais rica do mundo.